Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael, eu sou de Limeira. Eu tenho um canal da Bíblia no YouTube, onde eu faço vídeos da Palavra de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo, eu quero tratar de um tema com vocês. E o tema de hoje é: o diabo existe ou não existe? Vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Irmãos, é muito sério que eu vou falar hoje sobre o diabo. A Bíblia diz que o diabo existe e ele está aqui na terra, ele e seus anjos. Mas o primeiro versículo que eu queria tratar com vocês está em João capítulo 16, verso 11. Olha só o que a Bíblia nos diz. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem que é o príncipe deste mundo? É o diabo. É Jesus falando. Ele já está julgado. Ele não tem mais salvação. O diabo já está condenado. Ele já está perdido. Vamos para o outro verso. João capítulo 8, verso 44. Olha só o que diz lá. João capítulo 8, verso 44. Olha só o que a Bíblia vai dizer também. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Quem que é o pai da mentira, queridos? É o diabo. O que fala aqui? Que ele foi homicida desde o princípio, e o diabo não se firmou na verdade. Ele é o pai da mentira. É o diabo. O diabo existe. A Bíblia diz. Olha o que a Bíblia está dizendo. O diabo é o pai da mentira. Ele não se firmou na verdade. Agora, vamos para um outro verso. 1 João, capítulo 3, verso 8 e 9. Vamos lá. Peguem as suas Bíblias, queridos irmãos, e acompanhem comigo. Não deixe de acompanhar. Acompanhem, leiam os versos e entendam. Peçam sabedoria a Deus e Deus vai dar sabedoria a vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Vamos lá para 1 João capítulo 3, verso 8 e 9. 1 João, lá nas cartas. 1 João capítulo 3, verso 8 e 9. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Desde o princípio o diabo vive pecando. Se a gente vive na prática do pecado, a gente é do diabo. A gente está fazendo a vontade do diabo. O pecado são os desejos da carne. Quem pratica o pecado, os desejos da carne, faz vontade do diabo. Para isto, o Filho de Deus, quem que é o Filho de Deus? É Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Cristo veio, desfez todas as obras do diabo. Se a gente permanece em Cristo, a gente não vai fazer as obras do diabo. Olha o verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele,
e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se a gente somos nascido de Deus, a gente não vai viver na prática do diabo. Agora, se você quer viver na prática do pecado, você está fazendo a vontade do diabo. Agora, vamos para Judas, versículo 9. Judas, versículo 9. Vamos lá para Judas. Como todo mundo diz que o diabo não existe, quem fala isso é um mentiroso. Porque o diabo existe e a Bíblia está dizendo, todos esses versos que eu li para vocês, está falando e prova que o diabo existe. Olha só que diz aqui o verso 9, Judas, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então aqui no verso 9 estava havendo uma disputa. O diabo estava disputando com o arcanjo Miguel, que é Cristo, a respeito do corpo de Moisés. Moisés estava morto. E quem que aparece? O diabo. Como que o diabo não existe? O diabo existe. Ele é um ser espiritual. Ele está aqui na terra. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler Apocalipse, capítulo 12. Olha só como que o diabo não existe. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 e 8 e 9. Olha que a Bíblia está nos dizendo. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então houve o que, queridos irmãos e irmãs em Cristo? O que houve lá nos céus? Uma batalha espiritual. Porque Lúcifer estava se rebelando contra Deus. E Deus falou: olha, você não vai reinar em meu lugar. Deus falou assim para Lúcifer: olha, Lúcifer, se arrependa, tire o seu orgulho de lado e pare com isso. Mas Lúcifer não quis. Ele quis continuar a se rebelar contra o governo de Deus. Ele enganou uma terça parte de anjos. Ele conseguiu enganar. Desde o princípio, ele não se firmou nas verdades de Deus, como eu li para vocês. Olha o verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Eles foram lançados aonde? Na onde eles foram lançados? Na terra. Como que não existe o diabo? Ele existe, é um ser espiritual. Agora vamos para Apocalipse 12, verso 12. Olha só o que diz. Pelo que alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós. Quem desceu a vós? Quem que desceu a vós? Quem? O diabo. O diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo de vida. Quem que tem pouco tempo de vida? O diabo. Então por isso que o diabo, ele quer arrastar mais gente para o seu lado. Ele arrasta como? As pessoas que vão para o mundo, que faz os desejos da carne, que vive na prática do pecado e está fazendo a vontade do diabo.
está fazendo a vontade do diabo, está praticando os desejos da carne, e o diabo está dando risada. Olha, mais um que eu estou arrastando para o meu lado. É isso que ele vai dizer. Como que o diabo não existe, queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus? Nós temos que ir na Bíblia, ler a Bíblia, para não sermos enganados. Porque tem muitas pessoas que falam que o diabo não existe. É uma pura de uma mentira. É muito sério, povo de Deus. Peguem a sua Bíblia e acompanhem os versos que eu estou lhe falando para vocês. Eu não estou falando nada fora da Bíblia. Estou falando o que está escrito na Bíblia. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Olha só o que a Bíblia está nos dizendo. Verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás, que é o diabo, ele pode se transformar em anjo de luz. Ele pode se transformar, ele tem poder para isso. Porque quando ele estava no céu, ele era Lúcifer. Sabe o que significa Lúcifer? Portador da luz. E agora ele é o diabo. E ele pode se transformar em anjo de luz. Como que o diabo não existe? A Bíblia está dizendo, em nossos olhos, está nos mostrando, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Porque o que fala em São João capítulo 8, verso 32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos que ler a Bíblia para a gente ser libertos do engano. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Em São João 17, verso 17, o que fala lá? Santifica na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. É a lâmpada para os teus pés. A palavra de Deus é a verdade. E se ela fala que o diabo existe, o diabo existe. Agora vamos para Tiago, capítulo 2, verso 19. Tiago, capítulo 2, verso 19. Olha só o que a Bíblia está nos dizendo. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Quem que são esses demônios? Quem? Me diga, irmãos. Quem que são esses demônios? Os anjos caídos. Os anjos caídos, eles creem. Mas para eles não tem mais salvação. Eles creem, eles conhecem Deus e estremecem porque eles sabem que Deus é poderoso. Agora diz para mim, o diabo existe e não existe? Ele existe, ele é um ser espiritual. Ele está aqui na terra, ele está irado, ele está nervoso. Ele quer arrastar mais pessoas para o lado dele, porque ele sabe que ele tem pouco tempo de vida que resta aqui nessa terra. Ele está preso aqui nessa terra. Para ele não tem mais salvação. Ele está perdido. Queridos, é muito sério o que eu estou falando. E eu vou estar fazendo um vídeo de Mateus capítulo 4.
A tentação de Jesus no deserto. Quem que atentou Jesus no deserto? Foi o diabo. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso, explicando para vocês Mateus capítulo 4. Irmãos, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, os comentários estão abertos, comentem no meu vídeo, fale o que vocês acharam, comentem, é muito importante o comentário de vocês. Eu estou aqui falando a verdade, eu não estou pregando nada fora da Bíblia, como tem muitos que fazem, que pregam fora da Bíblia, falam o que querem, falando o diabo não existe. O diabo existe e a Bíblia nos prova isso. Fiquem com essa mensagem e leiam todas essas passagens que eu falei para vocês verem que eu não falei nada fora da Bíblia. E se inscrevam no meu canal e deixem seu like. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos e irmãs em Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sempre em seus corações.